Olá, boa noite. Estamos agora transmitindo mais um episódio do programa Curadoria do Incrível. Estou tendo um pouco de problema hoje com estabilização do meu iPad. Vou lá aqui o som da trilha de abertura. É a música Monday, do Matt Colby. Eu divulguei já há um tempo atrás aqui na página de Pulsar. Então, para começar, como tínhamos feito em semanas anteriores, antes de eu entrar no tema de hoje, que é empreendedorismo social, eu convido cada um que está assistindo a se conectar consigo, estabelecer sua presença para estar aqui realmente de corpo inteiro. Então, vamos fazer 3 respirações bem profundas. E a cada respiração, a gente se conecta com um dos centros de energia do nosso corpo. Primeiro com o centro da barriga, depois com o peito, depois com a cabeça. Vamos lá? E eu venho descobrindo que tem um atraso no envio da imagem para quem está assistindo ao vivo. Então, conforme for entrando, por favor, deixem as suas perguntas, me deixa seu nome para eu poder encaixando a resposta para suas perguntas conforme eu avançar na apresentação do tema, tá bom? Vou desligar a música. Então, como eu mandei no post, né, na chamada para o programa, eu hoje quero contar como foi, né, como é que aconteceu, como é que eu me tornei uma investidora social, o que isso quer dizer, qual que é o papel de um investidora, de um investidor social dentro desse ecossistema de empreendedorismo social. Então, para mim, a minha história começou no início de 2014, finalzinho de 2013, eu estava começando a explorar a possibilidade de me tornar uma investidora anjo, que são aqueles investidores que fazem aportes de capital, às vezes pequenos, às vezes com valor um pouco maior, para apoiar startups, empresas novas que estão nascendo, fundadas por empreendedores pequenos, que têm uma ideia interessante, transformadora, e não tem ainda talvez tanto acesso a fontes de capital, de investimento tradicional. E aí, conforme eu comecei a estudar o que isso significava, como que eu poderia me tornar uma investidora anjo, comentando com uma pessoa, ela me sugeriu de conhecer o trabalho realizado pela Ashoka, que é uma organização internacional, foi fundada por Bill Drayton, um americano, ele ainda é vivo, ex-consultor da McKinsey, advogado, no início da década de 80, quando ele começou a interagir com empreendedores sociais. Na época, não existia ainda essa terminologia e o que o Bill Drayton se deparou foi um número relevante de pessoas que estavam colocando a sua energia, realmente acreditando no seu sonho e de como transformar um problema social concreto, quer seja na área de educação, saúde, eliminação da pobreza, questões de violência contra a mulher, qualquer que fosse o problema social, era isso que esses empreendedores estavam focados. E a Ashoka, então, nasceu como uma organização para ajudar a construir uma rede que pudesse apoiar esse empreendedor social a que ele continuasse desenvolvendo seus negócios, alcançasse uma sustentabilidade financeira e, com isso, transformasse de maneira positiva a economia, né, do país, da cidade onde ele estava inserido. Então, dei um pouquinho de panorama da Ashoka, voltando para a minha história. Uma amiga me apresentou para a época a pessoa que coordenava o programa Ashoka Support Network, que é uma rede de investidores que colocam capital financeiro e também investem seu tempo para apoiar esses empreendedores. E aquilo para mim fez muito mais sentido do que me tornar simplesmente uma investidora anjo, apoiando uma startup que, sei lá, fosse desenvolver
uma nova ferramenta de tecnologia, de um negócio tradicional. Não que isso não tenha o seu espaço e que seja relevante, mas eu senti que eu podia fazer mais a diferença atuando com empreendedores sociais do que com empreendedores tradicionais que já tinham mais contatos, uma rede mais estabelecida. E foi assim que eu fui convidada para o primeiro café da manhã da rede Ashoka Support Network aqui no Brasil, com um dos empreendedores sociais que estavam trazendo um desafio para ver como é que a troca, né, entre esses executivos, investidores da rede ASN, que é a sigla que a gente usa, poderia contribuir para a iniciativa que ele estava trazendo. E esse empreendedor social é o Edgar Gouveia. Eu falei para ele que hoje ia contar como é que a gente se conheceu. E foi, assim, uma coisa muito surpreendente, assim. Eu sabia da qualidade dos empreendedores, dos fellows, que é como chama os empreendedores que a Ashoka apoia. Tinha lido um pouco já a respeito do Edgar e o trabalho que ele fazia. O Edgar foi um dos criadores do programa Guerreiro Sem Armas e também do jogo Oasis. E na época, no comecinho de 2014, o desafio que o Edgar trouxe para a gente naquele café da manhã da rede ASN era de conseguir lançar um novo movimento do Play the Call, que é uma gincana global participativa que tem o objetivo modesto de mobilizar 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro para estarem juntas, sem dinheiro, se divertindo e focando através de jogos colaborativos na resolução de diversas questões que hoje atrapalham a nossa vida em sociedade, como, por exemplo, questões de mobilidade urbana, descarte de resíduo, questões climáticas e outras. E aí o Edgar começou a contar a história, né? Como é que nasceu o Play the Call e como é que isso seria passado, né? Esse convite para esses 2 bilhões de pessoas. E detalhe, os 2 bilhões seriam jovens entre 8 e 18 anos, às vezes um pouquinho mais velhos também. E a ideia era acessar essas pessoas e lembrá-las que cada um de nós veio para o mundo com um chip instalado, que é um chip que nos conecta com a nossa essência, com a nossa missão, do que a gente veio fazer nesse mundo. E esse chip, ele desperta quando eu entro em contato com alguém, quando eu ouço um chamado que realmente é irresistível para mim, que eu sinto, é isso que eu tenho que fazer no mundo. E que cada um de nós, a gente nasce com esse chip instalado. Em algumas pessoas, isso segue adormecido por muito tempo. E quando o Edgar contou, né, essa história, o meu chip já estava começando a despertar. Eu acho que ele despertou de vez. E eu falei, é isso. Eu me identifiquei totalmente com esse papel de conectora. Então, o que eu faço melhor? Qual que é o meu superpoder, né? Qual que é a minha missão no mundo? Para mim, é a possibilidade de transitar em diversos mundos. Então, eu venho de uma trajetória de trabalho profissional no mercado financeiro, em bancos de investimento, onde eu trabalhei por mais de 24 anos. A minha formação é bem tradicional, eu fiz faculdade de economia na FEA USP, depois fiz mestrado na Fundação Getúlio Vargas, em finanças. E sempre apliquei isso no corporativo. E eu percebi que essas habilidades que eu tinha desenvolvido no corporativo, a rede de relacionamentos de pessoas que eu conheço no corporativo, eu poderia colocar isso a serviço e ajudar a impulsionar e trabalhar junto com os empreendedores sociais. Então, eu fui primeiro com essa ideia, né, nessa primeira reunião com a Ashoka, de que eu ia poder contribuir. Mas eu não imaginava o quanto de aprendizado e de novos relacionamentos, do que isso se abriria para mim. Então foi um mergulho super intenso, eu trabalhei muito de perto com o Edgar, um time incrível, maravilhoso de pessoas, nós éramos o core team, e o nosso desafio era criar uma base, uma casa que tivesse sido doado, sem investimento de dinheiro, para estar recebendo 12 jovens visionários que também iam dedicar 6 meses da sua vida sem estar recebendo dinheiro para colocar essa gincana global, as missões do Play the Call no mundo.
e foi aí que começou. Então, desde então, há quase 3 anos, eu venho escolhendo, dentro da rede da Choca, né, eu sou convidada, e quem são os empreendedores sociais que estão no momento, né, com algum desafio que eu posso contribuir com as minhas habilidades. Então, eu faço bastante mentoria, compartilho minhas habilidades de gestão, de planejamento estratégico, de resolução de conflitos, com, às vezes, empreendedores individuais, às vezes com as equipes. E segue sendo uma troca muito rica. Para mim, eu vejo que as habilidades, né, que eu tinha, que eu achei que eram restritas a esse mundo corporativo, elas são transferíveis, que eu posso estar aplicando isso numa rede muito maior. Então, é um ganha-ganha, é uma troca muito rica. E o aprendizado sobre o ecossistema de empreendedorismo social, que eu quero dividir com vocês aqui hoje, é que tem muitos atores e muitas formas de colaboração. Então, de um lado, tem ONGs, organizações não governamentais, acho que é a face assim, social pública, que a maioria das pessoas já se conecta. Então, são organizações sem fins lucrativos, que focam em problemas diversos, né? Como eu já trouxe no começo, educação, saúde, cidadania, clima, visibilidade para questões como dos catadores, que fazem um serviço muito essencial na cadeia de reciclagem de resíduos em todo o mundo. São inúmeras as áreas de atuação que organizações não governamentais podem estar focando. E elas interagem com investidores, patrocinadores, desde fundações, empresas que, como parte do seu escopo de responsabilidade social, querem investir, fazer também a diferença nas suas comunidades e fazem parcerias com essas ONGs. Então, esse era o modelo mais tradicional. E de uns 10 anos para cá, começar a acontecer o que se chama hoje de setor 2.5. Então, a gente tem o setor privado, que é o setor 2, o terceiro setor, que era o das ONGs, que é o terceiro setor, como se chama. A gente tem o primeiro setor, né, do governo, e as empresas 2.5 são aquelas que usam a estrutura de planejamento, de foco de uma empresa capitalista tradicional, mas o que move essas empresas do setor 2.5 não é a maximização do lucro, que é o que a gente aprende na faculdade de economia. O que move é a erradicação de um problema social. E essas empresas são sustentáveis, no sentido que elas estão oferecendo para a sociedade um produto ou serviço necessário que as pessoas precisam, e como contrapartida, às vezes é um resultado direto da prestação desse produto ou serviço, que é a resolução do problema social, às vezes é um resultado indireto. E essas empresas acabam dependendo menos, algumas são totalmente sustentáveis, as empresas do setor 2.5, de doações, outras têm uma estrutura híbrida. No Brasil ainda não existe marco legal para empresas que tenham um propósito social claro, onde o lucro não é a razão de ser, mas o lucro existe, muitas vezes ele é reinvestido 100% no negócio, como o modelo Yunus, não existe pagamento de dividendo para os acionistas. E tem outras onde o lucro é redistribuído, tem parcelas, então sai um pouco aquele estigma, né, de que lucro é algo ruim. E dentro desse setor 2.5 tem o que se conhece como empresas do sistema B, que são as B Corporations. A gente encontra também os chamados negócios sociais. E tem uma rede muito forte de parceiros que oferecem coisas complementares e fazem muito trabalho pro bono, ou vendem os seus serviços de design, de comunicação, de assessoria jurídica, de planejamento estratégico, e começam, o que para mim tem sido mais surpreendente em estar interagindo nesse ecossistema, é que esses parceiros, essas empresas, elas trabalham muito em parceria.
não existe, ou existe numa escala muito menor do que eu conhecia no universo corporativo, essa questão de competição. Às vezes a competição acontece porque as empresas não se dão conta que já as empresas, né, que nascem com esse intuito de resolver uma questão social, de que já existe talvez um outro empreendedor social fazendo a mesma coisa e que eles poderiam estar juntando esforços e assim dessa maneira evitando competir por investimento, vamos dizer assim, ou pelos talentos, né, as pessoas que forem trabalhar. Mas o que eu percebo é que quando dois empreendedores sociais, digamos, tiveram uma ideia muito parecida, eles estão operando em regiões diferentes da cidade, em estados diferentes, e eles descobrem, sabem um do outro, eles começam a trocar informações, tudo é disponibilizado. De novo, sempre com ressalvas, né? Maior ou menor escala, a gente está falando de seres humanos, muitos com características de super-heróis, mas de seres humanos. Mas vem muito esse desejo, sabe, de transformar, de fazer diferente, de colaborar. E para mim, que estou atuando nesse mundo com o meu chapéu de investidora social, tem sido uma enorme alegria e um aprendizado constante. Conviver com pessoas como o Beto Chaves, do Papo de Responsa, o José Mário Brasiliense, da Oficina Municipal, o Thiago Mundano e toda a equipe do coletivo Pimp My Carroça, os queridíssimas do Engajamundo, os maravilhosos da Cocidade e todas essas pessoas que eu estou mencionando aqui hoje, eu vou colocar depois nos comentários o link das páginas, do site que eles têm, para que quem tiver interesse, para quem se sentir chamado, sentir que o seu chip, assim, da sua missão na Terra está sendo tocado, despertado, vocês possam ler a respeito, interagir mais, fiquem super à vontade para voltar para mim, me perguntar, vai ser um prazer enorme fazer a ponte com alguém, com algum empreendedor, empreendedora que você queira tá conhecendo melhor, tá bom? E vou colocar então a nossa música de despedida, que chama Yellow Halo. E quem está assistindo ao vivo, se quiser me mandar alguma pergunta, quiser mais algum esclarecimento para colocar agora, por favor, um comentário, e aí eu já respondo, tá? E na semana que vem eu vou fazer uma pequena inovação. Eu vou convidar para uma entrevista um empreendedor social, o André Chervi, que é um dos fundadores do Atados, Juntando Gente Boa, uma plataforma que conecta voluntários com organizações que estão em busca de voluntários. Isso é apenas uma das coisas, foi assim que eles nasceram, que o Atados nasceu, e hoje em dia eles têm feito muito mais coisa bacana. Então a ideia é ter uma entrevista aqui no sofá da minha casa, que é onde eu faço a gravação do programa com o André. E tem uma agenda super cheia, a gente está a princípio confirmado. Caso ele não possa vir, eu vou apresentar o Atados para vocês, tá bom? E não entrou nenhuma pergunta, então vou me despedir por hoje. Que vocês tenham um excelente final de segunda-feira e quem for assistir depois disso, uma linda semana. Um abraço.